Oi, caros professores, eu sou o professor Bruno Lima, professor da Escola de Engenharia Mackenzie. Estamos aqui no nosso 10º encontro de Educação Básica. Eu vou falar sobre designer criativo para o planejamento da aprendizagem significativa. Então, na palestra de hoje, nós vamos tentar aí rapidamente entender o que é a aprendizagem significativa, que já é de conhecimento aí da maioria dos professores, uma vez que vocês têm formação aí voltada para a área de educação, e nós vamos tentar delinear como que a gente pode planejar uma aula de forma a ter aí a aprendizagem significativa. Vamos passar também por algumas ferramentas que podem ajudar a gente nas nossas disciplinas a empolgar os alunos e motivá-los a ter aí, chegar a esse ponto da aprendizagem significativa. Então vamos lá, professores, vamos para o conteúdo da nossa palestra. Existe uma definição muito conhecida, que já deve ser de conhecimento de vocês, do Ausubel, um autor importante aí que define a aprendizagem significativa. Ele diz o seguinte, que se ele tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, ele diria que o fator isolado mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece. Então você descobre o que ele já sabe e parte de um conhecimento já existente, um conhecimento que o aluno tem, para construir um novo conhecimento. Então a gente tem que dar as ferramentas ao aluno ou entender o que ele já conhece até aquele momento para poder evoluir aí, para criar significado, para criar uma aprendizagem que a gente classifica como significativa. A aprendizagem significativa ela é definida como a necessidade de um aprendiz de se colocar como sujeito ativo e não passivo. Então, nessa aprendizagem significativa, onde a gente já parte da premissa do que o aluno já sabe anteriormente, ou a gente fornece ali um ferramental para que ele possa evoluir, essa aprendizagem significativa ela sempre parte do pressuposto de que o aluno ele vai ser um sujeito ativo na aprendizagem, ou seja, ele vai ter uma postura onde ele inevitavelmente vai pôr a mão na massa, onde ele vai ter aí alguma atividade que depende dele, né? Que ele está no centro, ele está na ação para poder chegar aí a assimilar aí os conteúdos, os conhecimentos novos que estão sendo apresentados a ele. Então ele coloca lá que o aprendiz é capaz de receber novas informações e racionalizar de forma a construir uma interação com o que já se sabe previamente e o que se acabou de conhecer. Então a aprendizagem significativa é muito baseada na interação. O aluno ele tem que interagir com esse mundo novo de informações que está sendo apresentado de forma a assimilar esses conceitos, esses conhecimentos a partir dessa atividade, né, digamos, prática dessa atividade onde ele interage diretamente com esses conhecimentos. Então, para a gente conseguir essa aprendizagem significativa, a gente pressupõe que esse novo material que é apresentado ao aluno, ele seja relevante e significativo a ele, da mesma forma que haja disposição de sua parte para realizar o processo. Então, para a aprendizagem significativa, a gente tem que partir do pressuposto que o aluno está engajado, que o aluno ele tem predisposição, ele está aberto à situação de interagir com esse novo conhecimento e buscar aí assimilar novos conteúdos. Então, a postura do aluno para ele ter essa proatividade, né, durante o processo de aprendizagem, ele é importantíssimo. Então, se você não tiver um material, um conteúdo, uma aula, uma atividade que coloque o aluno na ação, ou seja, que engaje ele, que deixe ele, que ele compre a ideia mesmo de implementar essa ação que vai levar ao aprendizado, realmente fica difícil. Então, a postura proativa do aluno, ela está muito ligada à questão de engajamento. Então, as nossas aulas, as nossas atividades, os nossos conteúdos, eles têm que trazer o aluno para a gente, de forma que ele se engaje a buscar esses conhecimentos, essa assimilação, ok? E claro, quando passa por principal pressuposto, quando planejamos essas atividades levando à aprendizagem significativa, que elas tenham foco nas habilidades e competências. Então, tem que ficar muito claro para o professor, no planejamento dessas aulas, aí, dessas atividades que vão
levar a aprendizagem significativa, quais as habilidades e quais as competências que nós queremos desenvolver nos alunos. E, claro, ter bastante claro as habilidades e competências que os alunos já têm, né, que eles já conhecem, o que eles já conhecem. Então, a gente parte do pressuposto de algum conhecimento prévio para que os alunos desenvolvam atividades com engajamento, atividades onde ocorre interação entre eles, entre os alunos, com o professor e com um universo, um contexto que é colocado, que pode ser a partir de uma ferramenta, de uma atividade hands-on, de uma atividade laboratorial, de uma atividade prática, de uma atividade em campo, fora do ambiente da escola. Então, dessa forma, você tem o aluno aí engajado nessa atividade que vai trazer para ele essa aprendizagem significativa. Então, pontos relevantes que a gente coloca aqui sobre a aprendizagem significativa é o ponto de reconhecer o que o aluno já sabe anteriormente, de fornecer conceitos novos para o aluno que permitam ele desenvolver uma atividade prática, uma atividade hands-on, uma atividade que tenha um contexto aí lúdico, que promova o engajamento desse aluno para que ele chegue aí à aprendizagem significativa. E quando que a gente fala de aprendizagem significativa, os autores aí definem que algumas coisas têm que acontecer, existe um processo sequencial que a gente coloca nesse slide aí, né? Eles falam em sentir, perceber, compreender, definir, argumentar, discutir e transformar. São aqueles verbos que vocês já devem estar acostumados aí. Então, a gente enxerga da seguinte forma: para que isso aconteça, né, a gente observa que a aprendizagem significativa é um processo cognitivo também, que está muito ligado aí a alguns aspectos de percepção do aluno, né? Ele vai sentir, ele vai perceber, ele vai compreender. Então, essa condição inicial aqui que leva à aprendizagem significativa, os verbos aqui que estão embaixo aqui da nossa pirâmide, eles estão muito ligados ali à experiência do aluno, né? Qual a experiência que o aluno vai ter propiciada na sala de aula ou num contexto de uma atividade de laboratório, uma atividade em campo, como eu disse anteriormente. Então isso vai ser fundamental, né, para que o aluno consiga criar conhecimentos, aí, definir conceitos, argumentar em cima desses conceitos, promover algum tipo de discussão entre eles, com a participação do professor ou da sociedade, eventualmente atores externos, e chegar lá a transformar, né? Quando a gente fala em transformar, ele vai criar alguma coisa, vai desenvolver alguma coisa que vai transformar o ambiente, que vai resolver um problema ou que vai simplesmente permitir uma implementação que ele assimile algum conceito. Então, dentro desse universo, né, a gente tem um grande desafio. Então, certamente no nosso horizonte aí de professor, a gente tem um grande desafio aí enquanto implementar a aprendizagem significativa. Hoje, atualmente, no cenário de educação, a gente observa realmente uma gama de ferramentas, que eu vou mostrar daqui a pouco, que elas realmente promovem, muitas vezes, engajamento dos alunos, promovem maior interesse. A gente sabe hoje que os jovens eles estão muito ligados aí à questão de tecnologia, então os alunos eles acessam a internet regularmente, o dia inteiro, boa parte do dia, para o bem ou para o mal, eles estão lidando aí com redes sociais, com a internet de alguma forma, e a gente tem muitas ferramentas na internet disponíveis que são interessantes, são lúdicas e que promovem o engajamento dos alunos, que eles gostam. Mas como a gente falou anteriormente, o foco ele não deve ser apenas a ferramenta. A ferramenta ela pode ajudar a gente nesse caminho de ter aí a aprendizagem significativa, ela pode ajudar nesse desafio. Mas sem um bom planejamento da aula e sem definir realmente um foco de habilidades e competências que esses alunos devem desenvolver utilizando essas ferramentas são apenas o meio para que a gente obtenha o desenvolvimento das habilidades e competências, a gente fica um pouco vendido, né, se a gente não tiver esse planejamento. Porque, claro, o foco não deve ser a ferramenta. Então a gente tem um grande desafio, né? O desafio de promover a aprendizagem significativa, que discutivelmente, eu não vou entrar nesse mérito, minha formação é da área de exatas, né? Minha experiência é como professor em ensino superior de tecnologia e engenharia, então eu não tenho aqui tanto conhecimento da parte pedagógica para
falar sobre a aprendizagem significativa de forma a esgotar o assunto, nem o tempo para isso. Mas é indiscutível que a implementação da aprendizagem significativa e os conceitos que são colocados, eles são importantes, né? A aprendizagem significativa realmente pode levar um aluno a um outro patamar de aprendizado. Então a gente tem um grande desafio, sem dúvida, que é implementar essas aulas do ponto de vista da aprendizagem significativa e ser exitoso aí nessa questão. Então, para que isso aconteça, é inevitável um bom planejamento dessas aulas, né? Um bom desenvolvimento de material, de conteúdos. Eu tenho uma experiência aqui de projetos em parceria com o Colégio Mackenzie e a Escola de Engenharia Mackenzie para motivar alunos do ensino médio acerca de cursos de exatas, cursos superiores de exatas, principalmente de engenharia. Então a gente observa que vocês aí têm bastante potencial aí no papel aí dos designers educacionais, que elaboram materiais, conteúdos. Então isso vocês têm que usar bem. A elaboração do conteúdo, utilizando as ferramentas, como a gente falou, é muito importante. Então a questão do designer, a questão de como você desenha, como você cria, como você planeja os conteúdos é muito importante. Então é isso que a gente tem que focar, né, além para poder chegar nessa questão da aprendizagem significativa. E dentro desse cenário a gente tem o designer criativo, né? O designer criativo, que é um conceito que vem lá da computação, que vem da TI. O pessoal de TI, eles têm bastante preocupação enquanto aí a planejar, desenhar telas, por exemplo, de software, de internet ou aplicativos de celular. Existe uma preocupação com esse designer que ele atenda às necessidades do usuário de forma a que ele tenha uma boa experiência ali com aquele aplicativo, com aquele software. Então é um conceito de TI, de tecnologia de informação, que a gente traz para a questão educacional, já que a gente está, né, a área de computação, ela realmente criou uma série de conceitos aí, enquanto a gestão de projetos, planejamento de projetos e designer, que são incorporados a diversas áreas. Então o design criativo pressupõe que você vai planejar, vai criar, vai elaborar a sua aula usando premissas de criatividade, né? Usando ferramentas, criando contextos para os alunos que façam sentido, que tenham significado com os conteúdos que vocês precisam ensinar. Então é óbvio que a gente precisa continuar ensinando matemática, física, biologia, a gente precisa ter foco nas competências e habilidades que essas disciplinas colocam para os alunos. Não há dúvida que isso é importante para a formação desses alunos. E aí a gente precisa, como professor, sempre continuar estudando, continuar aprendendo ferramentas e recursos pedagógicos nessas aulas de forma a planejá-las tendo foco nas habilidades e competências do ensino médio, do ensino básico, física, matemática, português. Isso tem que continuar no nosso radar. Essas competências e habilidades, elas não podem fugir do nosso radar. E aí, a elaboração de contextos e a utilização de ferramentas computacionais que criem essa experiência para o aluno, que promova o engajamento dele para chegar na aprendizagem significativa é muito importante. Então, daí, esse conceito de designer criativo, ele é muito importante. Então, quando você fala de designer criativo para a educação, né, existe uma definição aqui de passos, de etapas, né, enquanto ao designer criativo, que são essas que a gente apresenta aí, essas 5 etapas. Né? O primeiro é a descoberta. Né? Como que eu vou abordar um tema, como que o aluno ele vai ser apresentado a ele um desafio. Então, a gente trabalha muito aí dentro da engenharia com projetos, eu mesmo como professor, vou até apresentar algumas experiências minhas depois, com a questão de desafios. Né? Apresentar um desafio para o aluno, onde, partindo da premissa de aprendizagem significativa, conhecimentos que ele já tem, que ele já conhece, permitem ele ter um V0, ele ter uma posição inicial, uma velocidade inicial, digamos assim, para poder resolver o problema. Então, para poder resolver aquele desafio. É lógico que ao longo da solução daquele desafio proposto pelo professor, ele vai aprender, ele vai evoluir, ele vai ter novos conhecimentos assimilados. Mas é importante que aquilo faça sentido para ele, o desafio. Então, ele tem que partir de conhecimentos que ele já possui, que ele já tem. No segundo ponto, você tem a interpretação. Como posso interpretar o problema? Né? Como posso, dentro daquilo que eu já sei, né, que eu já aprendi, poder caminhar
no desenvolvimento desse problema. E aí vem a fase 3, que é a ideação. Em cima daquele problema proposto e do que eu conheço, do que eu já sei, eu vou ter uma ideia. Eu vou ter uma ideia para resolver aquele problema. Isso pode ser criado nos mais diversos contextos, né? Um exemplo de experiência minha aí em cursos de engenharia, com alunos ingressantes, recém-chegados do ensino médio, nós fizemos projetos onde os problemas eram os desafios da ONU, os ODS. Então os alunos ali de engenharia tinham que idear, tinham que propor soluções baseados nos ODS, né, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Então o aluno ele tinha que ter essa ideação em cima desse desafio proposto. No quarto momento é a experimentação. Eu tenho uma ideia. Se eu tenho uma ideia, eu vou ter que ter um escopo mínimo para poder experimentá-la, para poder colocá-la em prática. Então quando o aluno ele parte da ideia dele para resolver um problema que faz sentido para ele, dentro do universo, do mundo que ele concebe, a questão da experimentação passa a fazer muito sentido para ele e promove um grande engajamento. Ele vai criar um protótipo, ele vai para o campo, para uma atividade fora da sala de aula, ele vai para o laboratório, ele vai experimentar, ele vai dar a realidade, o mundo físico para aquela ideia que ele teve. Então é a ideia dele que ele está colocando em prática. Então isso promove, sem dúvida, um grande nível de engajamento. No final, você tem a evolução. A partir do experimento, o aluno ele vai ser crítico a ponto de aquele protótipo, aquela situação, aquele contexto prático que foi colocado, ele vai ser crítico daquilo para promover algum tipo de melhoria, alguma situação, ele vai refletir sobre aquilo, ele vai apresentar isso para um professor, ele vai apresentar isso para os colegas, também há o crivo crítico desses pares, ou dos próprios professores, e isso certamente vai criar nele um aspecto de estar produzindo conhecimento, de motivação, de engajamento, de realização pessoal, que é muito importante, a gente observa isso. Agora, aqui a gente está falando de como, de repente, o aluno pode desenvolver aí o seu processo, né, enquanto aprendizagem, tutoriado pelo professor, obviamente, para ter uma experiência em sala de aula, de forma a obter a tal da aprendizagem significativa. Mas esse contexto que a gente usa aqui, que foi colocado de designer criativo, ele pode ser aplicado a nós professores, para elaboração das aulas, para o planejamento das aulas, né? Então é muito comum aí em diversas áreas hoje, na indústria, na área de computação, na área de engenharia, em diversas áreas, a gente tem um momento de designer criativo. Então eu tenho um problema, o nosso problema é promover aí a aprendizagem significativa para os alunos, é melhorar as nossas aulas, é melhorar o nível de entendimento dos nossos alunos, é que os nossos alunos assimilem os conceitos, os conhecimentos, que a gente desenvolva as habilidades e competências nos alunos que a gente precisa. Então tem um desafio posto. Por que não aplicar as técnicas de design criativo, que já são implementadas nas outras áreas, para resolver os problemas, para avançar nesses desafios que a gente tem como professor? Então, vocês podem depois pesquisar na internet, existem cursos aí sobre Designer Thinking, né, que é um conceito muito empregado, aí, que é o designer das coisas, né, o planejar, eu desenhar as coisas para que elas aconteçam, em cima de cenários, de problemas que são propostos. Então é muito comum isso acontecer. Então eu promovo aqui a provocação, né, a inquietação em vocês professores, que promovam ações aí, oficinas voltadas a Designer Thinking. A grosso modo, rapidamente, como funciona uma oficina de Designer Thinking, né? Os professores são provocados, né, por um moderador, né, um professor pode assumir esse papel, sobre os problemas ou sobre as virtudes que a equipe de professores tem, sobre as dores que os professores têm aí para lecionar as suas disciplinas no dia a dia, e a gente trabalha com um esquema de post-its, né? Cada professor vai ali escrever em post-its, de acordo com temas propostos pelo moderador, os problemas encontrados em sala de aula, as dores, as possíveis soluções, os pontos fortes da equipe de professores, os pontos fracos da equipe, os pontos fracos ou fortes da escola, da instituição. Isso tudo vai ser lá marcado nos post-its. Depois de um tempo, esses post-its são colocados no mural e eles são agrupados por a similaridade.
Então, de repente, soluções aí que são propostas para as aulas, né, para as aulas práticas, vão ser agrupados no quesito aulas práticas. Problemas institucionais vão ser agrupados na ordem de problemas institucionais. Problemas com os alunos vão ser agrupados. E aí, em cima desse agrupamento que é feito após, vão ser propostas um plano de ação para melhoria, para a solução daquelas situações. Então, Designer Think é um conceito aí que é aplicado, como eu falei, na área de TI, na engenharia, e é muito complexo, claro, não dá para esgotar aqui, mas eu inquieto vocês, eu provoco vocês antes de começar a planejar essas aulas aí para promover o tal da aprendizagem significativa, que vocês promovam oficinas de Designer Think para criar aí um conceito de planejamento de designer criativo das suas aulas, que na verdade também, de certa forma, é o mesmo conceito que a gente vai empregar com os alunos na sala de aula para promover o designer criativo durante as aulas, o que os alunos também exercitem o designer criativo. Claro que a gente tem que lançar mão de ferramentas. É inevitável, mesmo no ensino médio, no ensino básico, que nós lançamos mão de ferramentas para promover esse designer criativo e para promover aí a aprendizagem significativa. Então eu vou falar rapidamente de algumas ferramentas, de algumas experiências minhas, para poder aí deixar vocês aí, digamos aí, ligados, para poderem pesquisar mais sobre essas ferramentas que muitas vocês aí já até aplicam, né, no ensino de vocês aí, muitos professores. Então uma das ferramentas é o Khan Academy, né? Vocês conhecem o Khan Academy, é uma ferramenta online que está na nuvem, que você pode acessar qualquer aluno de casa, e ele já tem um planejamento de aulas baseado em gamificação. O aluno ele vai ali tendo os conceitos apresentados, é muito linkado aí com a questão de aprendizagem significativa, ele sempre considera o que o aluno já sabe e o aluno vai se desenvolvendo ali num game onde ele erra, ele faz de novo. Então, quanto mais ele erra, mais ele tem que exercitar aquela atividade novamente, até ele ter o êxito e poder passar de fase, né? Então é um conceito aí de gamificação, de aprendizagem significativa, que o Khan Academy aplica. Então você tem aí a área de matemática, as áreas de ciências, as áreas de português. Então tem um conteúdo já pronto lá, né, que você pode se apropriar e utilizar nas suas aulas para promover aí uma melhoria. Outras coisas que estão muito em voga atualmente, que é muito abordado, são as questões de robótica. Então dentro do universo de robótica, você pode ensinar para o aluno matemática, física, questões de lógica, de programação, desenvolvimento de raciocínio lógico. Ele pode usar o contexto da robótica para poder aprimorar, para poder elevar aí os conhecimentos dos alunos nessas áreas. E o interessante da robótica, né, experiências que eu mesmo tenho com isso, que ela promove bastante engajamento dos alunos, quando ela é colocada no contexto de competição. É óbvio que a competição por competição e a robótica por robótica também é apenas uma ferramenta pedagógica. Ela não vai promover o nosso sucesso aí nas aulas com os alunos. A gente tem que mapear com a robótica quais são as habilidades e competências que eu vou desenvolver nos alunos. Então, você pode promover, por exemplo, dentro da matemática, né, trabalhar com sensores que aplicam funções matemáticas para gerar dados. Né? Gerar dados que são depois ali, a gente vai mostrar como, que são importantes ali, que são uma informação. A gente pode trabalhar também com questões de física, né? Você pode criar competições de velocidade, de lutas de robôs, onde a massa, o próprio designer do robô, questões de esforços, de forças, né, acabam sendo importantes para o desempenho do robô e da competição. Então, a questão é encontrar as habilidades e competências e o cenário pode ser criado para criar esse engajamento nos alunos. Então o Inter Challenge, que é uma competição de robótica que acontece anualmente e onde tem uma série de competições de robôs diferentes, de luta, de força, de velocidade, de inteligência, de futebol de robôs, de atividades autônomas, né, refletindo as situações, por exemplo, de carros autônomos. Então, essas competições elas têm abrangência também para o ensino médio. Tem alunos lá que desenvolvem atividades aí com alunos de ensino médio também. Então, é interessante que se criem equipes
dentro desse universo, desses contextos, se criem competições internas nas escolas, que se promova o engajamento dos alunos, que deixe claro para os alunos quais são as habilidades e competências e os conhecimentos, os conteúdos que eles têm que aplicar nesses robôs para desenvolver as competições, e aí o resto acaba sendo lúdico, acaba sendo diversão, os alunos costumam se engajar bastante. E quando vocês vão para essas competições externas de robótica, os alunos acabam tendo uma exposição representando a escola, né? Isso cria uma identidade com a escola, né? Nesses torneios com outras escolas, eles conhecem alunos de outros lugares do país ou até do mundo. Isso acaba sendo uma experiência bastante rica de vários aspectos. Para quem tem um pouco de curiosidade, para alunos ingressantes aqui da Escola de Engenharia Mackenzie, a gente promove uma competição de robôs também, quando os alunos programam robôs de forma que esses robôs desenvolvam desafios que aplicam conceitos aí de matemática, conceitos de física. Os robôs eles têm que aí implementar esses desafios. Então, tem um artigo que a gente publicou aí na Mostra Nacional de Robótica que tem um pouco mais de detalhes desse projeto de competição. Então, só para apresentar rapidamente, o robô, nesse primeiro desafio, são 3 desafios que a gente promove, claro, anualmente a gente muda esses desafios, né? O robô ele tem que seguir uma linha preta, ser capaz de identificar essa linha preta. Existe aqui um código de barras no início, que ele tem que ler esse código de barras, que um código de barras binário, é 1 e 0 ali, né? Preto é 1, 0 é branco, e ele tem que transformar esse número a partir de uma fórmula matemática de binário para decimal. E ele vai tomar uma decisão de parar numa bolinha aqui no final, de cores diferentes, para poder se é par ou ímpar aquele número que ele leu no começo. A gente coloca obstáculos, ele tem que identificar o obstáculo e desviar. Existe também aqui uma luta, né? Um ringue aqui de sumô, onde o robô ele tem que colocar o outro para fora ou inutilizar o robô adversário. Isso tudo por um software que os alunos desenvolvem, né? É um software que ele utiliza diagrama de blocos, ele é bastante lúdico, né? Normalmente é simples de fazer. Você pode usar a plataforma Arduino, que a gente vai até falar um pouco sobre ela daqui a pouco, ou esses kits de robótica educacional, que a Lego, existem outros fabricantes aí também disponíveis no mercado, né? Então o aluno aqui ele tem que, é uma luta, a massa do robô existe um limite, então o aluno ele tem a criatividade aí de montar o designer do seu robô, de desenvolver o código mais inteligente aqui para ser eficiente na luta, e ele tem a possibilidade aí de também brincar com questões aí de velocidade, força dos motores, torque. Então, uma série de conhecimentos de matemática e física ele precisa aí abordar. Tem um vídeo aqui que apresenta um pouco essa luta de sumô de robôs, né? Então é incrível ver nesse vídeo, depois vocês observem, o engajamento dos alunos, a motivação dos alunos para essa batalha de robôs, que é uma batalha que, nesse caso do vídeo, acontece numa escola, aí num pátio da escola, e a gente promove isso também aqui dentro dos cursos de engenharia, com alunos ingressantes, que são alunos aí que estão vindo aí do ensino médio e que ainda já conhecem, claro, os conceitos aí de matemática e física, mas não sabem como isso pode ser aplicado aí dentro da engenharia. Então a gente começa aí deixando eles aí, digamos assim, provocados, né, em relação a isso com a robótica. Outra tipo de ferramenta que é muito usada aí é a questão do Arduino, né? O Arduino é uma placa microprocessada, é um computadorzinho, digamos aí, de menor custo, de menor porte, que ele pode ser utilizado para problemas de automação, de internet das coisas, que é um conceito que se fala muito hoje, né? Então, por exemplo, aqui na Escola de Engenharia, para alunos ingressantes, a gente teve um projeto aplicando o Arduino aos ODS, né? Os Objetivos Sustentáveis da ONU. Então, o aluno tinha que usar um sensor, ele tinha que usar um atuador para poder promover, aí, propor uma solução para os ODS. Então acaba entrando conceitos de biologia, acaba entrando conceitos de física, conceitos de matemática, o sensor emite um sinal que precisa ser transformado por uma função matemática numa informação de temperatura, de umidade, enfim, conceitos aí de velocidade que a gente tem atualmente aí nas disciplinas de física. Então acaba sendo muito interessante aí a aplicação do Arduino. O Google ele tem um projeto que chama Arduino Science Kit Physics Lab, que é um kit baseado em Arduino
para ensino de física. Então você consegue ali, já com experimentos prontos, experimentos que o Google promoveu, inclusive os roteiros dos experimentos, promover experiências com os alunos, onde eles montam o experimento. Não é um experimento pronto que ele vai no laboratório lá e tem o kit para ele. Não, ele vai, inclusive, implementar e desenvolver o experimento a partir do kit que possui ali sensores e atuadores e possui o Arduino. Então acaba sendo bastante interessante. Existem livros, existem publicações aí, muitas aí, sobre laboratório de física aplicando Arduino. Então isso dá para explorar bastante aí a questão do Arduino. Existe uma série de ferramentas online, né? A gente está até fazendo atualmente aí, em parceria da Escola de Engenharia com o Colégio Mackenzie, uma oficina com os alunos de ensino médio também voltado à solução de problemas ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, usando uma ferramenta que chama Tinkercad. É uma ferramenta online, é gratuita. Essa ferramenta ela permite que você trabalhe com circuitos elétricos, né? Simule circuitos elétricos. Então o pessoal de física aí, que ensina aquela parte de eletricidade, você consegue simular com os alunos tudo aquela parte, o aluno consegue fazer em casa, é gratuito. Você consegue trabalhar também com Arduino, com sensores, com programação, consegue desenvolver códigos baseado em fluxogramas, então a parte de lógica, a parte matemática, né? Pode explorar bastante essa ferramenta. E você também pode criar projetos 3D. Então a parte de educação artística, a parte de designer, né? De projetar. Então imagina o aluno lá projetando seu próprio robô, ele desenhando seu próprio robô ou desenhando ali uma ponte, uma estrutura que vai sofrer forças, esforços, né? Para o aluno competir qual vai ser a ponte mais resistente, por exemplo. Essa ponte pode ser projetada, desenhada em 3D, usando essa ferramenta online gratuita, e depois essa ponte ou essa estrutura ela pode ser impressa numa impressora 3D. E depois pode ser realizada uma competição onde qual é a ponte que aguenta mais esforços, que aguenta mais ser submetida a forças, né? Então aqui entra a aprendizagem significativa. O aluno parte de conceitos de física que ele já conhece, ele projeta, planeja alguma coisa e depois ele vai à parte experimental. Ele vai lá e testa no contexto de competição se aquilo que ele fez, aquela ideia que ele teve, aquela experimentação que ele realizou, se ela é adequada ou não, ele vai ter um senso crítico disso, né? Então essa ferramenta online gratuita, ele permite uma série de situações. Enquanto a programação e desenvolvimento de raciocínio lógico e matemático, outra ferramenta muito interessante é o Scratch. A escola, eu sei que o Colégio Mackenzie usa bastante o Scratch, né, que é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT, né? Ela permite que você crie, desenvolva programas para desenvolver histórias, jogos. Então o aluno, de uma maneira lúdica, ele aprende aí sobre raciocínio lógico. Então é uma ferramenta bastante interessante também. Dá para criar competições aí de desenvolvimento de programas para situações e contextos aí que o professor planejar. Quando a gente fala mais de disciplina de humanas, né, eu não falei muito de disciplina de humanas porque minha formação é de exatas, eu peço até desculpas, a gente tem ferramentas também disponíveis, né? Se você pegar o Google Earth aí, que vocês conhecem bem, que é uma ferramenta do Google lá, onde a gente consegue observar os mapas aí do nosso planeta a partir de fotos de satélite, existe uma série de conteúdos de aula já elaborados e preparados. Então, por exemplo, existe aqui uma viagem pelo arquipélago de Galápagos, visão da Terra desde a década de 70, como o nosso planeta mudou, né, do ponto de vista ambiental. O Google tem uma aula preparada, né, com uma lecture, com atividades críticas a partir de imagens de satélite desde a década de 70. Então o aluno pode desenvolver conceitos aí de conhecer a questão de relevo, né, de vegetação, a partir de fotos de satélite. Então, como eu sempre brinco, né, as ferramentas realmente ajudam. Eu, quando fiz meu ensino médio, a célula era uma bolinha lá desenhada na lousa, né? Ou a gente observava os relevos por fotos num livro, fotos estáticas ali, onde você não tinha a opção de olhá-las em 3D ou explorá-las dentro de um contexto, por exemplo, como o arquipélago de Galápagos ou maravilhas do mundo antigo e moderno, como colocado lá. Então você pode explorar essas ferramentas, dá para criar aulas também de história e geografia baseadas no Google Earth, as fotos de satélite lá estão disponíveis, mas já existem aulas aí
que o Google, digamos, preparou aí a sequência didática utilizando essa ferramenta. Então acaba sendo muito interessante explorar também esses contextos. Então eu quis aqui só mostrar algumas ferramentas. Existem uma série de ferramentas aí para a gente conseguir aí obter e aplicar o designer criativo à aprendizagem significativa. Hoje está muito aí explorada a questão da cultura maker, né? Que vai naquela fase do designer criativo da experimentação, da ideação e da experimentação. Então a cultura maker está muito baseado em um laboratório que dispõe de ferramentas, né, como impressoras 3D, cortadoras a laser, ferramental ali para promover corte, furos ali em estruturas. É claro que isso custa bastante, né? Ter um laboratório maker às vezes não é uma condição disponível, né, em qualquer escola, em qualquer situação. A gente sabe da realidade brasileira enquanto as escolas, né? Isso tem um custo elevado. Mas às vezes, né, a gente consegue aí, com simplicidade, com conceitos simples, promover a aprendizagem significativa com designer criativo para esses alunos sem precisar de um laboratório maker. Então eu deixei disponível aqui um vídeo que é uma competição de barquinhos pop-pop numa escola de ensino médio. O que é um barquinho pop-pop? É um barquinho que o aluno desenha, que o aluno projeta, e utilizando conceitos de termodinâmica, o aluno coloca uma vela lá no barquinho, e por questão de termodinâmica, de calor, né, ele faz uma espécie de barco a vapor. E aí o professor lá promove uma competição de velocidade, qual o barquinho que vai mais longe. Então, como ele desenha o barquinho, a aerodinâmica do barquinho vai influenciar, né? Como que ele utiliza esse vapor para promover a velocidade, como ele coloca uma vela lá, como ele promove aí essa questão do calor lá dentro do barquinho, vai ser decisivo para quem vai ganhar. Então, você consegue aplicar uma série de conhecimentos aí que pode até extrapolar a física, pode até ir para o lado aí da geografia, enfim, porque você vai ter que criar um canal ali, um rio, uma situação ali para o barquinho caminhar. Você vai criar uma série de contextos ali muito simples, né? O vídeo vai mostrar lá, o aluno ele faz um barquinho com garrafa de embalagem de leite, de suco. Então não precisa de nenhum laboratório maker de repente para promover uma ação prática, hands-on, com designer criativo, com aprendizagem significativa, onde o aluno parte de uma coisa que ele já sabe de física, de geografia, para poder criar lá uma situação prática de competição, de engajamento, lúdica, e que não depende de tanto recurso assim. Eu mostrei algumas ferramentas aqui também que são online, que são gratuitas, que vocês conseguem se apropriar delas com bastante facilidade, inclusive com tutoriais aí disponíveis em YouTube e tudo mais. Então, eu aconselho vocês a também, claro, a ferramenta, a mensagem que eu quero deixar é essa. A ferramenta não é o foco, né? Nós não vamos aqui promover aulas tecnológicas onde a gente ensina a ferramenta para os alunos. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo continua sendo as habilidades e competências que a gente precisa desenvolver dentro dos conteúdos das disciplinas de ensino básico, de ensino médio, que esses alunos precisam assimilar para seguir na vida. Porém, a gente consegue criar, a partir do designer criativo, inclusive aplicando ao planejamento das aulas e às próprias aulas, situações lúdicas, práticas, de hands-on, que promovem o engajamento dos alunos de forma a obter a aprendizagem significativa, partindo de conceitos que os alunos já conhecem, que eles já tiveram, onde eles vão desenvolver uma atividade prática e durante essa implementação, a ideação e a prototipação, os testes, a experimentação, o aluno ele vai assimilar novos conhecimentos, ele vai extrapolar aquilo que, da onde ele partiu, do que ele viu, do que ele tinha antes dessa experiência. E aí a gente tem alguma chance aí maior de promover a aprendizagem significativa, que é um conceito já estabelecido, né, que dá certo, que pode trazer benefícios para nós como professores aí dentro da sala de aula. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir aí, professores, para que vocês tenham aulas um pouco melhores daqui para frente. É claro que o tempo eu sei que não foi suficiente para isso, mas eu planejei a palestra de forma a criar aqui um pouco de provocações a vocês para que vocês depois
vão atrás, corram atrás aí e estudem alguns temas, algumas situações que eu coloquei aqui. Eu fico disponível, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, a gente tem bastante interação hoje com o Colégio Mackenzie aqui de São Paulo, com ações aí voltadas à aprendizagem significativa, a atividades mão na massa, design criativo. Então, vocês fiquem abertos aí a entrar em contato com a gente, trocar experiências. Eu também posso aprender bastante aí, como tenho aprendido aí com essas ações no colégio, né, para até entender melhor os alunos que a gente vai receber aqui na universidade. Essa troca é bastante importante para a gente também. Então, agradeço, obrigado pessoal e nos vemos em breve em algum projeto.